Vamos a Brasília, Elivaldo, crise institucional, hein, Elivaldo? Depois da divulgação de que o presidente Jair Bolsonaro compartilhou pelo WhatsApp um vídeo que convocava para a manifestação do dia 15 de março. É uma manifestação de apoio ao governo e contra o Congresso especialmente, incluindo também uma manifestação aí contra o Supremo Tribunal Federal. E aí estabeleceu-se nesse final de semana, nesse finalzinho de semana não, né? Nesse final de carnaval, a gente fica meio confuso assim com os feriados no meio da semana. Estabeleceu-se esse conflito, Délio, entre as instituições. Importantíssimo aí a preservação da boa relação entre os poderes. No entanto, isso acabou dando esse desgaste aí no final do carnaval. Bom dia, Délio Rocha, ao vivo de Brasília. Nádia Rodrigues, meu bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Pois é, Nádia, aí o momento é de crise, né, de mal-estar. O presidente Jair Bolsonaro foi muito criticado por compartilhar esse vídeo, né, que convoca os brasileiros para uma manifestação do dia 15, que, como você disse, Nádia, tem como foco de protesto o Congresso e também o Supremo Tribunal Federal. E no parlamento, Nádia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele disse que essa tensão institucional, Nádia, não favorece, não contribui para o Brasil evoluir, e ele exigiu respeito às instituições. E críticas também no Supremo. O presidente da Corte, Dias Toffoli, considerou esta atitude do presidente Jair Bolsonaro uma afronta à Constituição. E diante aí destas reações negativas, o presidente Jair Bolsonaro teria orientado os seus ministros, teria pedido para que eles não se manifestem sobre este assunto e para que não manifestem apoio a este evento do dia 15 de março. Vamos acompanhar na reportagem. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que criar tensão institucional não ajuda o país a evoluir e que são as autoridades que devem dar exemplo de respeito às instituições e à Constituição. Reações também do Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, afirmou em nota que o Brasil não pode conviver com um clima de disputa permanente e que é preciso convivência harmônica entre todos para construir uma grande nação. O ministro Celso de Mello, o mais antigo integrante da corte, disse que, se realmente confirmada, é gravíssima a suposta convocação feita por Bolsonaro. Acrescentou que no episódio o presidente desconhece o valor da Constituição. O secretário-geral da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, saiu em defesa da democracia. Existe a responsabilidade daqueles que pelo voto foram investidos. A igreja estará apoiando as iniciativas que preservem a democracia. Os vídeos supostamente compartilhados pelo presidente Jair Bolsonaro em um grupo privado de mensagens mostram imagens do atentado que sofreu durante a campanha e convocam a população para um protesto nacional no dia 15 de março. A informação foi revelada pela jornalista Vera Magalhães. Bolsonaro retornou a Brasília depois de passar o carnaval no litoral de São Paulo, mas não quis dar entrevista. Pelas redes sociais, escreveu que no WhatsApp dele troca mensagens de cunho pessoal e que qualquer dedução fora desse contexto são tentativas rasteiras de tumultuar a República. Com as repercussões negativas, o presidente Jair Bolsonaro orientou a equipe ministerial a evitar apoio público ao protesto e não ir à manifestação. Nádia, a construção de pontes de diálogo não é o forte do governo de Jair Bolsonaro. A gente tem acompanhado o governo, né, e a articulação dele no Congresso, e o que a gente percebe é muita dificuldade do Palácio do Planalto, né, em manter uma boa relação com o parlamento e também com os ministros do Supremo, Nádia. E diante disso aí, Nádia, o governo certamente pode ter mais dificuldades ainda no Congresso, né, porque essa atitude de compartilhar um vídeo, Nádia, de convocar brasileiros para um protesto, né, que tem como foco o parlamento e também o Supremo, isso certamente não contribui para melhorar a relação entre o poder executivo e os outros poderes. Nádia. O Elivaldo está usando um ditado popular aqui. Primeiro morde, depois assopra, né, Elivaldo? Exatamente. Tem sido assim a postura do presidente Jair Bolsonaro. Ele deu essa mordida aí, que teve uma repercussão, sobretudo na área política, bastante acentuada, de manifestar aí num grupo, numa rede social favorável ao ato
que está sendo convocado para o dia 15, mas ontem já deu uma amenizada, já orientou os comandados, os ministros, a não ter nenhuma influência, nenhuma participação na convocação do ato do dia 15, que tem gerado bastante polêmica. Então, se alguém tinha dúvidas do que vai acontecer no dia 15, essa situação toda já divulgou plenamente esse protesto. Exatamente. Délio, um outro assunto que a gente traz com repercussão nacional é a crise na segurança pública do estado do Ceará. A gente acompanha desde o início da greve dos policiais militares. Havia sido registrado, até 2 dias atrás, eram 170 homicídios no estado do Ceará. Agora, a Secretaria de Segurança Pública, também com o apoio aí do Ministério da Justiça, que está acompanhando de perto no Carnaval, o ministro Sérgio Moro chegou a visitar o estado do Ceará, decidiu agora não divulgar mais o número de homicídios como forma até de conter ou de não assustar tanto a população e também de não estimular que essa crise continue, né, Délio? É isso mesmo, Nádia. A crise continua, mas há um esforço aí do governo do estado, por meio do governador Camilo Santana e por meio do governo federal, na figura do ministro Sérgio Moro, de tentar aí restabelecer a ordem no Ceará. Neste momento, a segurança pública no nosso estado vizinho está sendo feita pela Força Nacional de Segurança, pela Polícia Civil do Estado, pela Polícia Rodoviária Federal e também pelo Exército. Aliás, o Exército, viu, Nádia, ele cumpre uma operação aí no estado do Ceará, nas principais cidades e também na capital, é aquela operação de garantia da lei e da ordem, mas nem isso aí tem surtido o efeito, né? Pelo menos no sentido de garantir, de restabelecer a normalidade no estado do Ceará. Esse movimento aí dos policiais, né? Esse motim chega hoje ao 9º dia. Nos 7 primeiros dias, Nádia, esse número que você deu há pouco, de 170 assassinatos, eles foram registrados nos 7 primeiros dias, né? Até quando a Secretaria de Segurança Pública fazia o registro das ocorrências. Isso não acontece mais, a Secretaria de Segurança não divulga mais os números e, enquanto isso, há um esforço aí para se tentar chegar a um acordo para acabar com este motim. Mas o governador Camilo Santana já disse que não vai anistiar os PMs amotinados. Mas a gente fica aqui, né, Nádia, torcendo para que a paz volte a reinar no estado do Ceará. Nádia. Délio, claro, 170 pessoas assassinadas em uma semana é uma guerra, né? Obrigada, Délio, pela participação ao vivo aí de Brasília. Elivaldo, antes da última, deixa eu dar aqui uma informação que foi registrada nas primeiras horas da manhã de hoje, na cidade de Campo Maior, um acidente tipo colisão frontal, envolvendo um carro de passeio e um caminhão-baú. Infelizmente, segundo a PRF, 3 pessoas morreram no local e os corpos estão presos às ferragens do veículo de passeio. Uma vítima foi socorrida com vida pelo SAMU. A rodovia não está interditada, porém há óleo e combustível na pista e os nomes das vítimas não foram divulgados. E outros 2 acidentes, já nós vamos falar sobre eles, um registrado na BR-343 e o outro na Ponte Metálica, já na manhã desta quinta-feira. Elivaldo, a última de hoje. Olha, já falamos aqui do março político em relação a festas de filiações partidárias. Dedico a última de hoje ao março político dedicado a traumas envolvendo políticos que atuam também na capital. Traumas de desfiliações. Se de um lado tem festa de filiação, por outro lado tem um trauma da desfiliação. E aqui eu cito 3 casos que envolvem a Câmara Municipal de Teresina. Os vereadores Enzo Samuel, que está saindo do PCdoB e ainda com destino indefinido sobre o futuro partidário. O vereador Dr. Lázaro Carvalho, que está sendo expulso do Cidadania e também tem um destino incerto em relação ao partido. E o outro que é ainda mais traumático, que envolve o vereador Luiz Lobão, do MDB, que também está em processo de expulsão do partido e ainda não tem destino certo para disputar a reeleição este ano. Obrigada, Elivaldo. Até logo mais no Jornal do Piauí. Até mais, ao meio-dia.